que bom contar com você em mais um episódio do videocast Legado e Futuro, a série da Votorantim sobre sustentabilidade. Eu sou a Renata Flores e hoje o nosso assunto é economia circular. Você já ouviu falar desse conceito? Quando se fala em economia circular, a gente está fazendo um contraponto à economia linear, que são os processos de produção mais tradicionais, onde se extrai alguma coisa da natureza para fazer um produto e esse processo vai gerar uma série de resíduos que vão ser descartados. Então você já pode imaginar que isso não é sustentável ao longo do tempo, né? Porque nós somos bilhões de pessoas no mundo. E se a gente vai descartando mais e mais resíduos e exigindo cada vez mais recursos, a gente não dá tempo para a natureza se regenerar. Então, a conta não fecha, nem para a saúde do planeta, nem para os negócios. Por isso, a economia circular se baseia num modelo que maximiza o uso dos recursos, aproveitando os resíduos inclusive. E com isso, a gente permite que a natureza se regenere e também que o negócio se sustente em longo prazo. É circular e adiante. Como a gente destacou no primeiro episódio, a lógica da sustentabilidade é uma lógica de longevidade. E para ter longevidade nessa dimensão coletiva, que envolve a sociedade, o meio ambiente e as empresas, a gente também precisa pensar em competitividade. E tudo isso a gente vai conversar hoje com a ajuda dos nossos dois convidados, então vou apresentá-los para vocês. Está aqui comigo no estúdio o Álvaro Lorenz, que é diretor global de sustentabilidade, relações institucionais, desenvolvimento de produto e engenharia da Votorantim Cimentos. Olha, só nessa apresentação do Álvaro, você já tem uma pista de quanta coisa está envolvida nesse tema da sustentabilidade, né? E a gente conta também com as contribuições do Luiz Daniel de Campos, líder de investimentos em manufatura, agronegócios e serviços da IFC para o Brasil. A IFC é a sigla da International Finance Corporation, que é a maior instituição global de desenvolvimento voltada para o setor privado e mercados emergentes e membro do Grupo Banco Mundial. Pessoal, a adaptação e a resiliência às mudanças climáticas estão entre os temas estratégicos prioritários da instituição em nível global. E, recentemente, a Votorantim Cimentos firmou uma parceria com a IFC. E já nós vamos falar mais disso com a ajuda do Álvaro e do Luiz, que estão aqui comigo, e sejam muito bem-vindos. Tudo bem? Olá, Renata, tudo bem? Você que está aí nos assistindo, tudo bem? Um abraço para você, vai ser um bate-papo super gostoso. E faltou você colocar energia, eu também sou responsável pela parte de energia. Olha, Álvaro, é porque é uma bio gigantesca, mas que bom, vamos falar sobre energia então, também. Nós temos 2 horas, não é isso? Que bom que a gente já começou assim. Luiz, Olá, tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui. Obrigado, Álvaro, pelo convite. Obrigado a você. Espero que a gente possa ter uma conversa bem interessante aqui hoje. Teremos. Teremos, porque economia circular, o que para vocês é muito natural falar no dia a dia, é um vocabulário próprio de vocês, precisa ser um vocabulário abrangente para a sociedade. Economia circular precisa estar na boca de todos nós, e é isso que a gente vai conversar hoje um pouquinho. Álvaro, eu queria começar com você. Queria que você explicasse como é que a Votorantim Cimentos se insere na lógica da economia circular. Boa. Acho que você, no início, você falou um pouco do conceito de economia circular. Né? Então, para relembrar um pouco, o que a gente quer no final? A gente quer minimizar desperdício e maximizar o uso eficiente de recurso. E é importante a gente lembrar que os recursos eles são finitos. Né? Tem até uma data simbólica que a gente chama o Dia de Sobrecarga da Terra, que é uma data em que a humanidade consumiu todos os recursos naturais existentes, onde o planeta não consegue mais regenerar. E a cada ano essa data vai se antecipando, mostrando de que o mundo está usando mais recursos do que deveria. Isso contrasta bastante com o conceito da economia linear, que basicamente você extrai, você produz, você consome e você descarta. Então você extrai o petróleo, você extrai o mineral, você extrai a água, você extrai qualquer coisa, você produz alguma coisa com isso, você gera um produto, você consome, você come, você alimenta, você usa o seu carro e no final você descarta. E eu acho que o ponto da economia circular é como é que a gente usa esse descarte, então o que é o resíduo para uma indústria pode ser a matéria-prima para o outro. Por quê? Porque os recursos eles são finitos. E se a gente parar para pensar um pouco, Votorantim Cimentos, falando de Brasil,
curiosidade, a gente está presente em mais de 150 localidades aqui no Brasil. Então, a nossa dispersão geográfica, o portfólio de produtos que a gente tem e o que a gente chama de soluções sustentáveis é o que faz com que a gente cada vez mais possa avançar nessa dinâmica de que a gente pode ter uma visão de cadeia de valor, uma visão de integração cada vez mais forte, mais potente, onde todo mundo ganha. Eu acho que é isso no final que a gente quer trazer e como a gente gosta de falar sempre, a gente quer deixar um legado positivo. Justamente. Muito bom que você já trouxe um didatismo para essa primeira resposta, o que precisa ficar muito consciente para todos nós, os recursos são finitos, parece óbvio. Álvaro, pensando na história da Votorantim, que tem aí quase 90 anos, ou seja, é uma longa trajetória, quando foi que a empresa percebeu a importância de aderir ao modelo de economia circular? E eu também gostaria de saber quais foram os benefícios mais significativos. E aí eu digo não só ambientais, mas como operacionais, financeiros, por exemplo, atração de talentos. Pergunta importante essa. De Longa, fato, longa. Longa, mas importante. De fato, assim, início do ano que vem, a Votorantim Cimentos vai fazer 90 anos no Brasil. Então é uma história de muita tradição, né, valores da própria família, do Grupo Votorantim. E eu acho que a gente sempre teve, de uma certa forma, a importância da questão de preservação de recursos naturais. A gente usa recursos naturais no nosso processo. Então, esse conceito de preservação ele sempre esteve presente na história da Votorantim Cimentos. Para dar uma ideia, um exemplo, a gente começou na parte de coprocessamento, que é a utilização de combustíveis alternativos, porque no processo de fabricação de cimento a gente precisa de uma fonte de energia. Então a gente começou a utilizar combustíveis alternativos em 1991. Então nós estamos falando de 34 anos atrás, quando nem se falava nesse conceito de economia circular e mesmo a questão do desenvolvimento sustentável, talvez ainda não tinha muito essa abordagem. Mas eu acho que, de uma certa forma, a gente sempre trouxe essa temática como fazendo parte. E, aliás, Renata, a questão de sustentabilidade faz parte da nossa casa estratégica e a orientação estratégica da empresa. Por quê? Porque a gente tem essa preocupação de deixar um legado nas coisas que a gente faz. E aí, quando a gente fala do tema de diversidade, né, se a gente comparar o Sul com o Centro-Oeste, com o Norte, com o Nordeste, né, com o Sudeste, quer dizer, são características diferentes e tudo isso tem feito com que, ao a gente ter essas várias operações espalhadas no Brasil inteiro, a nossa meta, o nosso foco é o mesmo, é trabalhar com o conceito de desenvolvimento sustentável, né? E, Luiz, a gente vai falar bastante disso no nosso bate-papo aqui, mas respeitando as localidades, né? Respeitando as características específicas que a gente tem, e lembrando também que hoje aqui no Brasil, além das 150 localidades, a gente está presente em todos os biomas que existem no Brasil. Então, a característica de cada bioma é totalmente diferente. Sim. E a gente tem que estar inserido na questão de recuperação, na questão de preservação de mananciais. Nós temos aí um roadmap, né, um plano de ação na questão de água e biodiversidade. Então isso, ao longo da trajetória da Votorantim, a gente foi aprendendo bastante no processo e cada vez mais a gente tem deixado aí o nosso legado e transformando de fato a economia circular como sendo uma parte inerente do nosso negócio, que quando a gente fala de Votorantim Cimentos, não é só cimento. A gente faz cimento, a gente faz concreto, a gente faz agregados, a gente faz argamassa, e a gente tem outros negócios que a gente vai falar um pouquinho mais que justamente cobre uma linha de portfólio de produtos e de soluções que atendem toda a diversidade que a gente tem no nosso país. Luiz, eu vou te fazer uma pergunta que para mim ela é inevitável, eu faço sempre nas entrevistas, mas eu acho que o que importa é a diversidade das respostas que os executivos me dão. Por quê? Por que as práticas sustentáveis tornam as empresas mais competitivas? Eu acho que esse é um ponto fundamental, Renata, porque normalmente eu vou em vários eventos e falo sobre essa questão para vários clientes de vários setores diferentes, e quando você fala de sustentabilidade, normalmente a primeira coisa que vem à cabeça das pessoas é mais custo. Porque elas sempre imaginam que para você ter sustentabilidade, você tem que gastar mais dinheiro. E isso vai tornar a empresa menos competitiva, vai tornar a empresa menos capaz de competir dentro de um mercado que, em tese, em princípio, não tem essa preocupação com a sustentabilidade. E isso, para mim, é um mito. Porque, na realidade, a sustentabilidade é exatamente o oposto. Ela pode ser uma grande fonte de competitividade para as companhias. No caso específico da Votorantim Cimentos, e está muito envolvido dentro dessa transação que a gente está fazendo, que a gente vai falar um pouco mais para frente, é a questão de reutilização de recursos, utilização de recursos que seriam considerados como resíduos, certo? Por coprocessamento, né? Que se fala do cimento, do processo de fabricação do cimento.
E o que é interessante aqui, eu acho que tem vários pontos. Esse é o primeiro ponto, que é o mais óbvio. Quer dizer, você fica... A Votorantim Cimentos, que tem uma necessidade de uso de carbono e de recursos, ela diminui como se diz? A sua pegada? Não digo a pegada, mas ela reduz a dependência. Principalmente de commodities, por exemplo, que é o carvão mineral, que são principalmente fontes não renováveis de energia. Coque de petróleo. Coque de petróleo. Então você reduz a necessidade através da utilização de resíduos de outras indústrias ou mesmo até mesmo da própria economia circular da própria Votorantim Cimentos. Segundo lugar, né, quer dizer, as práticas sustentáveis também expandem mercados. E o terceiro ponto, que é pouco comentado na realidade, mas é o seguinte: quando você tem uma empresa que se utiliza de fontes renováveis de energia ou que incorpora a sustentabilidade dentro da companhia, ela reduz o risco total da companhia. E isso, em primeiro lugar, reduz o risco financeiro da companhia, o que acaba, obviamente, atraindo mais investidores tradicionais e também abre espaço para você atrair, né, investidores que buscam esses investimentos sustentáveis. A IFC é um bom exemplo disso, quer dizer, a IFC é um banco de desenvolvimento que tem entre os seus principais conceitos a questão da sustentabilidade de recursos, do uso de recursos ao redor do mundo. A IFC é uma instituição global. Né? Então, nós atendemos e atingimos, principalmente em países emergentes, aonde existe essa necessidade e essa oportunidade. Eu até digo que é mais uma oportunidade do que uma necessidade, né? De você poder efetivamente se diferenciar no mercado, aproveitando ou reaproveitando os recursos que estão aí disponíveis. Esse fator da competitividade que você trouxe é um dos pontos-chave aqui da nossa série Legado e Futuro, e obrigado por essa resposta, porque ela só engrandece o que a gente vem falando ao longo dos episódios. Vou falar então um pouco agora da parceria, porque em 2023 a Votorantim Cimentos acertou um financiamento de 150 milhões de dólares com a IFC, então é a primeira cimenteira no Brasil a firmar um contrato com a instituição conectado a indicadores de sustentabilidade. Queria que você contasse então, Luiz, um pouco para a gente sobre a importância desse investimento. Claro, acho que tem dois aspectos principais. O primeiro aspecto que vem à cabeça quando você fala de financiamento, que é o aspecto financeiro puro e simples, certo? Então, quando você estrutura uma operação, como que a gente fez com a Votorantim Cimentos, você estrutura ela, como você já comentou, em cima de indicadores de sustentabilidade. Se a companhia atingir esses objetivos que nós acordamos no início da transação, ela passa a ter o acesso a um recurso mais barato. Então você tem uma redução da taxa de juros. Então isso é a primeira coisa e vamos dizer assim, é a primeira coisa que chama atenção. Além de ser um recurso de longo prazo, porque obviamente faz parte, quer dizer, o recurso da IFC foi exatamente para a implementação, né? Quer dizer, desse processo de circularidade dentro da unidade de Salto de Pirapora. Né? Exato. Então, essa é a primeira coisa. Então, para você implementar esse tipo de necessidade, você precisa primeiro de um recurso de longo prazo, que é como a gente busca atender, e segundo, premiar a companhia se ela efetivamente atinge os objetivos que a gente concordou desde o começo, que é principalmente redução de pegada de carbono na produção de cimento. Então essa é a primeira coisa que, vamos dizer assim, eu acho que é o mais óbvio, né? Quer dizer, a necessidade financeira. O segundo, que é em nós como um banco de desenvolvimento, ele traz uma série de outras oportunidades de parceria junto com a Votorantim Cimentos. Em primeiro lugar, o próprio Álvaro já comentou no começo, quer dizer, que a Votorantim tem no seu DNA a questão da sustentabilidade e de constante melhoria, Sim. Certo? A IFC tem os padrões de desempenho socioambientais que são hoje base para basicamente todas as... vamos dizer o seguinte, é o que você tem de mais cutting edge, né? Quer dizer, aquilo que está mais à frente em termos de desenvolvimento de padrões de sustentabilidade no mundo. Foram inclusive utilizados como base para os princípios do Equador, que são os princípios que são utilizados pelos bancos comerciais para poder emprestar, principalmente em projetos com viés de sustentabilidade. Tá? Então essa é a primeira coisa. E aí a gente busca com isso, que não é simplesmente eu dizer para a Votorantim, olha, esses são os padrões e você se adequa a esses padrões. Não. O meu papel é, primeiro, apresentar esses padrões e conversar e negociar junto com a companhia como apoiar a companhia a ir além daquilo que ela já faz hoje, com o objetivo de chegar naquilo que a gente considera como melhores práticas que estão escritos nos nossos padrões de desempenho. Então, o primeiro, definir práticas e segundo, apoiar a companhia a implementar essas práticas. E um outro que para nós é fundamental, e ainda mais quando você fala de uma companhia que tem uma reputação com a Votorantim Cimentos, é o que a gente chama do efeito de demonstração.
No momento em que você estabelece uma parceria com uma companhia referência no setor e ela começa a implementar essas práticas mais sustentáveis, isso gera um efeito multiplicador no mercado. E isso para a gente é, assim, não digo o principal, mas é algo que efetivamente atende muito o nosso objetivo, que é gerar desenvolvimento. E isso, gerar desenvolvimento significa o quê? Multiplicar esse tipo de iniciativas em outras empresas e até em outras indústrias, né? Porque a Votorantim tem uma reputação que vai além do setor de cimentos. Sim, com certeza. E essa relação frutífera, né, Álvaro? Vou passar um pouco para você, porque eu quero entender como é que esse investimento da EFC se conecta de uma maneira mais ampla com essa agenda de sustentabilidade da Votorantim Cimentos. E já te faço outra pergunta: quais são os próximos marcos ou objetivos específicos que a empresa busca alcançar com essa parceria? Por exemplo, te pergunto, tem metas aí específicas de redução de CO2, expansão de tecnologias de coprocessamento, desenvolvimento de novos produtos de baixo carbono que vão ser impulsionados por esse aporte? Sem dúvida, e Luiz, foi super bacana aí a maneira com que você trouxe, porque olha que bacana, né? Porque hoje, se a gente analisar, como eu falei, o processo de cimento requer uma fonte de energia, então, via de regra, essa fonte de energia é um combustível fóssil. Especificamente no mercado brasileiro, grande parte do combustível fóssil ele vem do Golfo do México, ou seja, ele é importado. Então, você tem a questão do custo, você tem a questão do dólar, você tem a internação, você tem o transporte, vem de navio. Então, você tem um custo na cadeia que é extremamente relevante. E quando a gente faz um tipo de financiamento desses com a EFC, o IFC, a gente percebe de que não é somente uma questão de disponibilizar o recurso, 150 milhões de dólares, mas é atrelar a aplicação desse recurso a gente poder entregar uma melhora na questão da sustentabilidade. Então, é o ganha-ganha, é falar, eu te empresto o dinheiro, você vai pagar mais barato por isso, você vai ter um prazo para pagamento, mas você tem que me entregar um compromisso de você reduzir as suas emissões de CO2 que vai totalmente em linha com os nossos compromissos. Aliás, eles são públicos, então se você não conhece os compromissos públicos da Votorantim Cimentos, está lá no nosso site, a gente publica isso todo ano no nosso relatório integrado, a gente presta conta para a sociedade, então não é só um compromisso interno, é um compromisso que a gente assume com a comunidade, e a gente tem basicamente 2 níveis de compromisso. O primeiro é chegar até 2050 com o que a gente chama de neutralidade de carbono. Então, a gente vai zerar as nossas emissões de carbono, seja a redução a nível de processo, que a gente vai falar um pouquinho mais, ou seja, através de outras ações. E quando nós chegaremos em 2030, que é o marco intermediário, a gente vai chegar com um valor de emissão de 475 quilos de CO2 por tonelada de cimento. Da onde que sai esse número? Esse número está baseado no que a gente chama de uma meta baseada na ciência, que em inglês chama Science Based Target, ou meta baseada na ciência. Então, existe uma entidade que afere se a meta que a gente está se colocando ela é desafiadora o suficiente para estar de acordo com toda a temática de mudanças climáticas e aquecimento global que a gente tem visto. Então, quando a gente analisa um pouquinho onde que nós estamos, então, desde 1990, que é um pouco uma referência, sempre que a gente fala de estatística, do ano de base para onde que a gente está, então, fechamento nosso 2024, a gente já reduziu 28% nas nossas emissões. Especificamente no Brasil, esse número é até maior, é 30%, então a gente está com uma taxa de redução de emissões bastante relevante. E as alavancas que a gente busca, obviamente que aqui, nesse financiamento que a gente fez com o IFC na fábrica de Salto de Pirapora, em São Paulo, tem um foco bastante grande na questão da substituição do combustível fóssil. Então, como ideia, Renato, a gente vai mais do que dobrar a quantidade de substitutos do combustível fóssil que a gente tem ou tinha para praticamente ser uma fábrica de referência de descarbonização no Brasil. Né? A temática de como que a gente reduz a nossa pegada de CO2, descarbonização. Então, a gente vai ser uma fábrica de referência. Então, a fábrica está verdadeiramente no canteiro de obras. Aliás, a gente anunciou no início do ano passado, em janeiro de 2024, de que a Votorantim Cimentos está investindo 5 bilhões de reais nos próximos 5 anos. Então, 2 anos já passaram, 1 ano e meio. E a gente vai fechar esse ano mais ou menos com 2 bilhões de reais já investidos em várias frentes de desenvolvimento, de competitividade, das quais uma delas super relevante é a temática de sustentabilidade e descarbonização. Então, como o Luiz bem colocou, dá para a gente conciliar desenvolvimento com sustentabilidade na mesma visão. O que a gente percebe ao longo do tempo é de que, dependendo da localidade, você tem fontes de energia que são diferentes.
Então, nós temos resíduo sólido urbano, que é um material que poderia ir para algum aterro, a gente pode utilizar isso no nosso processo produtivo, a gente pode entrar um pouquinho mais em detalhe. A gente usa pneus que já estão fora de uso, que, aliás, se a gente não usar isso, pode ser um foco de doença, de dengue, que nem vai da época de dengue no Brasil. Então, você tirar esse material que está exposto na natureza. A gente tem um caso que a gente adora de falar dele, é o famoso caroço do açaí, depois eu vou te explicar um pouquinho se você se interessar, a gente pode falar um pouquinho mais. Então, a capacidade que a Votorantim Cimentos tem, o processo produtivo tem, porque a gente chega, Renata, a 1.500 graus de temperatura, você consegue destruir absolutamente tudo, então tudo que eventualmente seria enviado para algum aterro pode ser uma fonte de combustível para o nosso processo. Então isso super se encaixa na nossa agenda de sustentabilidade com a visão não somente do hoje, mas médio e longo prazo. Então vamos entrar nisso, Álvaro, porque essa substituição de combustíveis fósseis por combustíveis alternativos no forno de cimento é, sem dúvida, a gente entende que é uma jornada que envolve grande complexidade. Eu queria que você detalhasse quais foram, ou talvez ainda sejam, os maiores desafios operacionais, logísticos e tecnológicos, e contar a história do caroço de açaí. Você gostou, né? É uma delas que eu gostaria que você contasse. Isso. Assim, de fato, todo esse processo requer tecnologia, não é somente a vontade de você, né, substituir o seu combustível fóssil, então você precisa de tecnologia, você precisa ter muito controle de processo, porque, obviamente, quando a gente faz a pergunta qual que é o melhor cimento, obviamente é Votorantim Cimentos. Você está vendo atrás de mim, tem algumas imagens aí da Votorantim Cimentos, mas além da questão da Votorantim Cimentos, é importante que a gente tenha um produto que seja estável, regular e que atenda e vai além, né, que supere a expectativa do nosso cliente. Então, em nenhum momento a gente pode arriscar de comprometer a estabilidade do processo, então precisa de excelência operacional, precisa de controle, precisa de muita gestão operacional, então isso é o ponto de base, mas vai além. A gente tem, desde 2019, nós criamos, dentro das várias unidades de negócio que a gente tem na Votorantim Cimentos, uma específica que chama Verdera, é uma empresa da Votorantim Cimentos, que atua nesse ramo de coprocessamento ou destinação de resíduos. E o que é interessante é que o Brasil gera por ano mais de 80 milhões de toneladas de resíduo sólido urbano, quer dizer, um material que, via de regra, se ele não for tratado, reciclado, ele pode acabar parando no aterro. Então isso também a gente ajuda na questão da cadeia de valor. E a gente, aliás, para deixar bem claro aqui, a gente não compete, muito pelo contrário, a gente incentiva o processo de reciclagem. Então, a questão da reciclagem do alumínio, a questão da reciclagem do vidro, a questão da reciclagem do plástico, que pode ser reciclado. Quando você faz, deixa eu fazer um parêntese, Álvaro, nesses mais de 80 milhões de toneladas de resíduos urbanos. Que o Brasil gera, o país Brasil... Resíduo urbano, isso. Eu posso entender como? É o resíduo da sua casa, lá é a latinha do refrigerante, a garrafa de algum produto que você tomou, é o resto de comida, né, o copinho plástico que você usou, o canudo, tudo isso... É muita coisa. A média, se você for fazer a conta, significa que cada um de nós gera por dia 1 quilo de lixo. 1 quilo por dia de lixo. Essa é a estatística do Brasil. E aí, então, a gente incentiva nesse processo a questão da reciclagem, como eu falei, do alumínio, do vidro, né, tudo que possa ser reciclado. E aí você segrega o material que pode ser utilizado como fonte de energia que substitui o combustível fóssil. Então, o que é? É o papelão, é o tecido, é o pneu, quer dizer, todo material que tem alguma propriedade de gerar energia, a gente não queima casca de banana, mas a gente pode utilizar esse material que pode substituir como a nossa fonte de energia, deixando de trazer o material, como falei, que vem do Golfo do México importado. Então, esse aspecto de cadeia de valor, para nós, ele é super importante e deixa, né, uma pegada super bacana. E a gente tem um apetite de crescer cada vez mais. O nosso compromisso público é chegar em 53% de substituição de combustível fóssil. Hoje a gente está na faixa de 35% aqui no Brasil. Então a gente, cada ano, aí, né, com esses financiamentos que a gente tem feito, tem ajudado a gente chegar cada vez mais próximo desses objetivos. E isso reduz a necessidade, né, do país, o custo social de você ter aterro, mandar material para essa localidade. Caroço de açaí, o que é o case que a gente, né, o caso que a gente gosta de contar? Nós temos uma fábrica no estado do Pará. Então, Pará, o Brasil hoje é o maior produtor mundial de açaí. Você gosta de açaí? Gosto. Você gosta? Sim. Muito bem, eu também. Então, o Brasil é o maior produtor mundial de açaí. O estado do Pará é o maior produtor do país de açaí. E, via de regra, e isso é interessante, 80% do peso da fruta é o caroço. Então, você faz o processo, você planta a árvore, você lá colhe o açaí, e 20% você aproveita para fazer a polpa.
E o caroço, via de regra, ele era jogado fora, literalmente jogado fora. Então ia para aterro, era colocado em beira de rio e tal. E aí, em 2018, né, então nós estamos falando aí já de 7 anos, a gente começou um processo de falar o seguinte, olha, pequenos produtores rurais, agricultores, cooperativas que plantavam e plantam açaí para produzir a polpa para as grandes produtoras de açaí, que inclusive fazem exportação, além de você vender a sua polpa, você vende para nós o caroço do açaí e a gente substitui o coque de petróleo que vem do Golfo do México. Então, nesse processo hoje, mais de 60% do combustível da fábrica nossa, que fica em Primavera, no estado do Pará, usa fontes de biomassa, então, cavaco de madeira, o caroço de açaí, Olha isso. que é um negócio super bacana. E aí, quando a gente vê o conceito, né, Luiz, de economia circular e de cadeia de valor, eu não estou produzindo, consumindo e descartando o material que era até então descartado, que era o caroço, vira matéria-prima, deixando de utilizar combustível fóssil. E quando a gente pensa nesse conceito, é a gente ampliar um pouco a nossa visão e falar assim, que mais que a gente pode fazer? E tem espaço para todo mundo. E na Espanha, por exemplo, a gente tem caroço e azeitona. Né? A Espanha não tem açaí, mas tem azeitona, a gente faz a mesma coisa, usa o caroço e azeitona. E essa unidade nossa da Verdera, para terminar aqui, só o ano passado foi responsável por ajudar a gente a destinar mais de 1,1 milhão de toneladas, ou seja, 1.100.000 toneladas de resíduos que foram usados nas nossas fábricas nesse processo de coprocessamento. Da Verdera, você diz lá no Pará. Em todas as fábricas que a gente tem no Brasil. 15 fábricas no Brasil que a gente tem hoje que faz esse processo de coprocessamento, que usa, né, a substituição de combustível fóssil, dos mais variados tipos. A Verdera faz todo esse processo de contactar os geradores, fornecedores, indústrias que geram, né, algum resíduo que acaba sendo mandado para aterro, a gente usa nas nossas fábricas. O potencial é infinito, é isso que eu acho que a gente vai chegando ao final e percebendo que a economia circular é um conceito que precisa ser democratizado, popularizado, como vocabulário e como consciência para todos nós, e que é infinito, assim, são muitas fontes que a gente ainda pode trabalhar ao longo do próximo século, quem sabe, né? A gente tem uma fábrica nossa no Tocantins, que a gente tem fábricas em lugares bem remotos, né? Tem uma fábrica no Tocantins, e lá dentro desse conceito, aliás, a gente até mudou uma área dentro da empresa que, via de regras da empresa, se chama de responsabilidade social, a gente mudou para transformação social, dentro um pouco desse conceito da gente deixar um legado. Então, nessa localidade, a gente literalmente teve que ajudar a formar a mão de obra da região, então o pessoal não tinha um nível, né, de escolaridade, competência técnica para trabalhar na fábrica. Então a gente fez todo um programa de formação com o Senai para contratar, quando a fábrica começou em 2008, 2009. Mas aí a gente falou assim, puxa, né, e como é que a gente trata as famílias? Então a gente fez um programa que incentiva as mulheres da região a produzir biojoias. Então elas coletam caroços de árvores, a gente está falando de região amazônica, então coletam vários tipos de caroços, e essa cooperativa de mulheres se chama Chambiarte, eles exportam as biojoias para fora do Brasil. Olha que bacana. E eu não estou falando assim, a Votorantim, não estou falando do marketing da empresa, mas como que a gente consegue explorar esse conceito de cadeia de valor? Assim, tem tanta oportunidade, gente. E não é só o Brasil, obviamente a gente está falando de Brasil, mas tem muita oportunidade. O que tem que fazer? Tem que olhar com um olhar um pouquinho diferente. Sim. Que se você olhar com o olhar de economia circular, eu preciso produzir, eu preciso vender, eu preciso ganhar lucro, sim. Mas e o algo a mais? É isso que eu acho que a gente... E é papel de cada um de nós. Eu acho que aqui nem a Renata falou, a gente pode ficar aqui o dia inteiro falando de oportunidades que a gente encontra em outros setores, no setor de cacau. Você tem oportunidades assim incríveis de circularidade, né? Porque hoje você sabe, quando você coleta o cacau, você corta e joga fora a casca. Né? E aí separa esse negócio. Primeiro tem um risco de ocupacional mesmo, né? Porque é um facão que ele pega para cortar a fruta na mão dele. E segundo, o desperdício, que você joga essa casca no chão. Certo? Então você tem formas, tem empresas que estão desenvolvendo oportunidades para quê? Para automatizar essa parte final. Então o produtor vai lá, tira o cacau da árvore, coloca numa máquina que vai cortar, vai tirar a semente do cacau. Normalmente você tem uma produção de um outro produto que é muito pouco conhecido, que é o mel do cacau, que é jogado fora.
que é um adoçante natural, né? Que é uma delícia, inclusive. É caroço do açaí, é o mel do cacau, não é verdade? A biojoia, olha só essa expressão que muitos de vocês não conheciam. Pessoal, é o seguinte, a gente chegou ao fim desse papo riquíssimo sobre os pilares da economia circular. Eu acho que nós entendemos de uma maneira muito aprofundada esse conceito, o potencial transformador desse conceito, que não apenas nos trouxe aprendizado, acho que você concorda comigo, mas inspirou esse olhar para o futuro de forma mais regenerativa, essa é uma palavra muito importante, inteligente e, acima de tudo, próspera. Luiz trouxe muito sobre a competitividade também nesse aspecto, por essa perspectiva, né? Então, esse conceito de circular e adiante, que ele ecoe a quem nos assistiu, quem nos ouviu, convidando a todos a tomar essa agenda da sustentabilidade como sua, né? Como você falou, Álvaro, é nossa essa agenda, porque ela beneficia a todos nós, desde a inovação empresarial até a resiliência do planeta. Então, gostaria que, para finalizar, primeiro quero agradecer demais aos insights valiosos, tudo que vocês trouxeram de forma muito didática, com uma linguagem muito acessível para todos nós. E eu agora deixo esse tempo final disponível para que vocês olhem para esta câmera e deixem uma mensagem, enfim, façam as suas considerações finais. Obrigado, Renata. Luiz, super obrigado pela parceria. Obrigado a você que está nos assistindo. E eu queria terminar aqui dizendo um pouco, incentivando você a trabalhar. Eu gosto muito dentro da ONU, né, o órgão das Nações Unidas, a gente tem o que a gente chama dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São 17. Justamente o número 17 chama assim, parceria em prol das metas. E a parceria significa isso que a gente falou aqui, Votorantim Cimentos, AFC, o IFC, a gente, né, tem outros exemplos tantos que a gente descreveu aqui no nosso bate-papo, Renato. Então eu queria incentivar você e a todos que estão assistindo de que esse papel nosso de poder mudar a sociedade na qual a gente está é responsabilidade, a gente se sente comprometido com isso dentro da Votorantim Cimentos, mas é nosso papel também como CPF, como pessoa da sociedade civil constituída, de que a gente possa de fato avançar nessa agenda de criação de valor e a gente pode muito mais. Então queria te agradecer, a você também, e conte com a gente vai ter talvez outros episódios para contar um pouquinho mais, outros exemplos. Luiz, o que você tem para falar aí? Primeiro eu queria agradecer o convite, né, Álvaro, assim, para ter essa conversa, que eu acho que foi muito interessante. Como eu falei para a Renata, a gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando sobre isso, dar vários exemplos, né? Então, eu acho que tem duas mensagens, na verdade, que são as principais que eu queria deixar aqui para quem está assistindo. Primeiro, entender que sustentabilidade e descarbonização não é só uma necessidade ambiental, certo? Mas como a gente conversou, né, quer dizer, uma poderosa alavanca para você gerar competitividade e para você gerar resiliência das companhias no setor, né? Essa é a primeira coisa. E a segunda, eu espero que essa conversa possa inspirar as pessoas, né, a olharem para a sustentabilidade não como uma fonte de custos, mas como uma oportunidade de redução de custos e, como eu falei, de geração de resiliência e de novas oportunidades, né? Eu acho que tem uma oportunidade enorme, e não é só no setor de cimentos, é em todos os setores, para você identificar oportunidades de negócio, para você identificar a ampliação da sua cadeia produtiva e, inclusive, que para mim acho que é o mais importante como instituição de desenvolvimento, geração de renda, né? Isso em populações carentes, em outros setores que eventualmente podem ser fornecedores, né, de produtos, como o Álvaro comentou sobre o caroço de açaí, que inclusive é uma história muito legal. Muito boa. Super legal. Guardaremos. Legado e futuro. Legado certo? e futuro. Sairemos muito inspirados. Agradeço demais a vocês dois. Que venham próximos episódios. Muito bem, estamos à disposição. E agradeço a você que nos acompanhou até aqui. Te espero no próximo episódio.